Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Bom, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem dividir reflexões com a gente, ou se vocês querem entender um pouquinho mais sobre CBO e como a gente pode trabalhar com pessoas, líderes, equipes, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital, contato@cbo.digital, tá? E eu acho que o tema de hoje, ele é, apesar de simples, absurdamente oportuno, e eu vou deixar o Robin contar para a gente um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje. Bom, o tema então é o peso do trabalho, né? E eu queria explorar um pouco esse tema porque a gente está criando um projeto junto com um parceiro aí que é voltado para ajudar os devs, né? Programadores, etc. E esse cara, inclusive, o Felipe, eu acho que já esteve até aqui no podcast. Ele tem uma empresa e ele trabalha com devs e a gente trabalha junto há bastante tempo. Ele tem um entendimento profundo do que a gente conversa também. E, bom, um dia seria até legal eu voltar com ele para ele contar a história dele. Super. Né? Eu acho que ele já contou, eu não sei se quando ele teve aqui ele contou, mas, enfim, aquela meio velha máxima de programador que, né, tipo, tá lá, ama fazer aquilo, é os caras que, sempre gostaram de fazer aquilo, mas aí começa a trabalhar e aí tem um monte de coisa que quando o cara tava sozinho não fazia, enfim. E aí a gente começou a explorar, a gente vai lançar um projeto piloto, a gente vai convidar algumas pessoas para participarem de um projeto piloto disso, e a gente estava falando, né, a pessoa se sente numa prisão, mas prisão é muito pesado, ou o quê? E aí ficou esse lance do peso, né, é pesado o trabalho, né, para essas pessoas, é pesado. E aí eu falei, seria uma ótima oportunidade para a gente explorar esse tema, né, esse peso, né, e assim, na minha experiência, pelo menos, eu lembro anos, se não décadas atrás, que o jeito que eu sentia esse peso do trabalho era muito louco, né, porque eu lembro de domingo à tarde, domingo à noite, assim, já começar a suar frio, assim, falando assim, amanhã tem que trabalhar, tem que ver pessoas que eu não quero ver, ou tem que entregar projetos que eu não quero entregar, tenho que, sabe, ter que ser quem eu não sou. Tinha um monte de coisa envolvido nisso, né? E aí eu, no domingo, assim, era muito louco, porque eu não queria dormir, né? Pra quem me conhece, sabe que eu gosto de dormir cedo, que eu durmo... Hoje em dia eu durmo super cedo, às vezes eu vou dormir, 9 horas da noite, assim. Mas nessa época, eu lembro que eu não conseguia dormir, eu não queria dormir. Então eu ficava acordado para tentar estender o fim de semana o máximo possível para segunda-feira não chegar, porque eu falava assim, assim que eu fechar os olhos e dormir, vou acordar e vai ser segunda e eu tô fudido, né? Tipo, cara, vou ter que ir pro trabalho, vai ter um monte de gente que depende de mim, que vai querer minha opinião, que eu vou ter que saber das coisas. E nossa, isso para mim era o peso, né? Isso para mim era o peso, era um pouco de peso de responsabilidade, peso de que as pessoas dependiam de mim, mas não só de uma maneira geral, mas dependiam. Eu acreditava, né, no auge do meu ego, eu acreditava que as pessoas dependiam das minhas respostas, né? Então eu tinha que ter as respostas. Eu era cobrado por saber das coisas, ou pelo menos eu me cobrava internamente por saber das coisas, né? Você sabe, né? Você trabalhou comigo nessa época também, né? Cara, eu
passava, cara, era horrível, cara. Era horrível. Mas eu lembro muito dessa síndrome do domingo à noite, assim, sabe? E, e aí é muito louco, assim, tipo, porque assim, e aí, o que aconteceu, né? O que eu tentei resolver, né? No final disso, meu casamento acabou, eu acabei largando o trabalho, eu tirei um sabático de 1 ano, eu fui viajar o mundo inteiro, né? Como se isso fosse resolver, né? Eu acho que isso é o que a gente tende a fazer, né? A gente tende a querer eliminar as circunstâncias que a gente acha que está causando isso, né? Como era o trabalho, né? Uma das coisas que eu acabei largando foi o trabalho. Eu saí da sociedade, vendi minha participação e eu fui tirar um sabático. E todo mundo fala, e aí no sabático você se encontrou? Não, não tem nada a ver. Não encontrei. Fui para a Índia também, mas eu não fui com esse propósito de encontrar nada, né? Eu fui simplesmente para me distanciar de tudo, né? Eu acho que é o que a gente tende a fazer. Eu acho que eu converso com muita gente que é isso, né? Putz, eu tenho esse problema, eu sinto esse peso, eu sinto essa insatisfação, e a primeira resposta é sempre a fuga, né? É a fuga daquela circunstância. É sempre a primeira. E todo mundo tenta isso e parece que funciona, né? Até que a gente chega no emprego novo ou na coisa nova e volta tudo, né? E aí a gente fala, putz, então deve ser esse emprego novo. E aí a gente fica, né, se isolando, se fugindo. Às vezes a gente beira lá um burnout, ou tem muita gente que até tem burnout, aí tipo, putz, eu preciso me afastar umas 2 semaninhas aqui do trabalho para eu poder me recompor, para poder voltar. E assim, por mais que pareça que essas soluções funcionam, elas não têm uma permanência, né? Elas não trazem a leveza que a gente espera, tipo. E aí que é louco, né? Então, enfim, eu queria falar até sobre a própria definição, né, de peso, eu acho muito legal. Porque peso, se você for parar para pensar, peso é uma qualidade física, né? A mente não tem peso, não tem. Tipo, pensamentos não são pesados ou não, eles não são grandes ou pequenos, eles são simplesmente pensamentos, né? As emoções e os sentimentos que acompanham, eles são diferentes, mas é tudo matéria mental, e matéria mental não é matéria, né? É só pensamento. Então, sei lá, eu queria trazer isso. Eu sei que ainda não falei muita coisa, só meio que set the scene, né? Mas eu queria ouvir as suas histórias disso antes da gente entrar no tema, porque eu sei que você também tem. Cara, tenho. Porque eu continuo trabalhando, né? Com publicidade e tudo mais. E a criação, né? Publicitária, ela é vista como algo muito estressante, muito de muita pressão e tudo mais. E quando eu comecei a perceber como a nossa mente funciona, a minha relação com a profissão, assim, né, com o ofício, mudou muito, 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 muito. Não sei dizer eh, diretamente, assim, o quanto melhorou minha performance, mas é claro que melhorou muito a minha performance pelo simples fato de não ter mais esse sentimento que eu tinha, que era exatamente esse que você falou, assim, de domingo à noite você falar: "Meu, eu tô desesperado". Tipo, eh, era uma sensação horrível, como se eu tivesse indo pra um castigo, como se eu tivesse indo pra um abate, assim. Hoje eu enxergo de uma forma e experiencio de uma forma completamente diferente, o que não tem nada a ver com
querer continuar ou parar ou trocar de profissão, não, a nossa relação com a profissão muda. E é muito louco, porque quando a gente fala, vamos supor que eu esteja contando uma história assim: "Nossa, fulano saiu na rua, aí começou a chover muito forte, e ele falou: 'Não, esse guarda-chuva tá quebrado, eu preciso trocar de guarda-chuva'". E aí ele abriu outro guarda-chuva, continuou chovendo muito forte, ele falou: "Não, espera só um pouquinho, esse guarda-chuva aqui tá com algum problema". E aí ele arrumou outro guarda-chuva, e aí porventura a chuva diminuiu. Aí ele falou: "Nossa, falei? Vou porra, Encontrei o guarda-chuva eu te certo. avisei, cara, eu te avisei, encontrei o guarda-chuva, é esse vermelho aqui". E toda vez que a gente passa por esses momentos de peso no trabalho, a primeira coisa que a gente faz é trocar de guarda-chuva para ver se melhora a chuva, né. "Ah, putz, eu vou trocar de trabalho, a culpa de eu estar me sentindo assim é por eu não ter um curso ou é culpa do meu superior, é culpa pelo excesso de presença do meu superior, é culpa pela escassez de presença", enfim. Porque a gente simplesmente não observa a oscilação do nosso estado mental. A gente simplesmente passa batido por isso, porque ela é imperceptível. Mas o que que a gente está vendo de forma clara e inconteste? As nossas circunstâncias. Eu estou vendo o trabalho caótico, eu estou vendo tudo acontecendo e eu não estou vendo que meu estado mental oscila naturalmente. Então, quando ele oscila e quando eu me sinto mal, eu associo com o que eu tô vendo, que é o caos que eu tô vivendo, enfim. E essa experiência, essa associação, ela acontece de forma direta, instantânea e ela é 100% real, porque a experiência que eu tô vivendo é real, a associação faz todo sentido, eh, parece algo lógico, porque é lógico, né. Só que quando a gente começa a sacar como a nossa cabeça funciona, naturalmente, insights vão emergindo a partir da realização de como a nossa mente funciona, e a gente começa a naturalmente perceber que, por exemplo, o nosso estado mental oscila. Por exemplo, quantas vezes você já passou por situações em que o mundo estava desmoronando, sua vida estava um caos e você acordou se sentindo o Wolverine. Meu, hoje eu tô imortal, brother. Hoje pode vir. Não tem essa. E tá tudo dando errado. E quantas vezes você já não esteve com tudo muito bem, a sua vida incrivelmente bem, e de repente você acordou se sentindo muito mal e se sentindo muito vulnerável e tudo mais, com um peso exacerbado do trabalho, da vida nas costas e tal. E aí a gente passa, através desses insights, observar que, independentemente das circunstâncias, essas oscilações elas acontecem. E se essas oscilações acontecem independentemente das circunstâncias, a gente vai perdendo essa relação de propriedade que a gente confere às circunstâncias, como se elas fossem as donas das nossas emoções. Naturalmente a gente vai perdendo isso, né? E naturalmente a gente vai ganhando um espaço psicológico que se apresenta simultaneamente aos sentimentos e às circunstâncias que a gente está vivendo, que é um espaço onde emergem esses insights. Então, por mais que a gente esteja sob situações de altíssima pressão, cada vez mais a gente vai ganhando uma liberdade para operar nessas situações sem que haja o peso sobre nós da circunstância. E isso é algo totalmente contraintuitivo, porque a gente viveu até hoje
associando as nossas emoções às circunstâncias. Quando essa associação é quebrada, é uma experiência muito nova e a gente passa, a nossa vida naturalmente passa a experiencialmente se encaixar nessa nova visão de mundo. E não é que a gente vai buscar só coisas que nos façam bem, e não é que a gente vai somente fazer atividades que nos elevem e que nos tragam leveza, não. A gente vai viver as mesmas circunstâncias, às vezes as mesmas circunstâncias que a gente achava praticamente insuportáveis, mas a gente vai passar por elas, a gente vai lidar com elas de uma forma cada vez mais leve e cada vez mais livre desse peso que a gente, por ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecer a mecânica da nossa mente, que a gente conferiu ao trabalho e às circunstâncias e tudo mais. O que não significa que a partir dessa realização você não possa trocar de trabalho, você não possa querer trocar de profissão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí para de ser algo meio que causal. Não, isso está me causando desconforto e pressão e isso está me causando mal e eu preciso trocar. E sempre que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não vai fazer da melhor forma. A gente vai ser estabanado, a gente tende a agir de forma meio atabalhoada e a gente tende a meter os pés pelas mãos. Agora, quando a gente está com essa liberdade e com esse espaço, a gente tende a agir de formas mais centradas e mais coerentes. Então a gente tende a lidar com a vida de uma forma mais aberta e a gente tende a acertar mais nas nossas decisões e escolhas, né? Mas eu acho que é isso, cara. Pelo menos é essa primeira parte aí do que eu tava refletindo aqui. Não, agora no final você falou um negócio que eu me lembrei de uma coisa completamente não relacionada, mas relacionada, né? Que é esse lance de, putz, uma vez que a gente saca que não são as circunstâncias e tudo mais, a gente não quer dizer que a gente tem que continuar no mesmo emprego e amar ele pro resto da vida, né? Se obrigar a gostar daquele emprego, porque bem ou mal a gente vai continuar tendo opiniões, a gente vai continuar tendo preferências e tudo mais. Aí eu lembrei de uma história de, tipo, putz, dentro de... Quando as pessoas começam a sacar essas coisas e tudo mais, existem treinamentos para ajudar as pessoas com isso e tudo mais, e para ajudar as pessoas a treinarem nisso. E, putz, como todas as comunidades, você ter todo tipo de personagem presente, né? Aí eu lembro uma vez, numa dessas comunidades sobre isso, acho que era na Inglaterra, tipo, um dos professores lá, sei lá, e a mulher dele estavam se divorciando, né? E aí as pessoas, né, tipo, que meio que por alguma, sei lá, algum fato, alguma coisa que aconteceu na vida delas, meio que acabavam endeusando essas pessoas ou, né, proferindo certas coisas que não deveriam para essas pessoas. Mas assim, meu, como assim vocês vão se divorciar? Que vocês dois entendem isso tão profundamente e não é possível. É tipo como se as pessoas estivessem obrigadas a continuarem juntas no relacionamento, né? Porque elas entendem que o relacionamento não é a causa da insatisfação, mas isso, de novo, não quer dizer que a gente não tenha preferências, não quer dizer que a gente não tenha vontades, né? Então é a mesma coisa com o emprego, né? Então, tanto é que a gente fala, putz, é para você ter uma relação mais leve com o seu emprego. Não quer dizer que você, tipo, você pode chegar a amar seu emprego, você pode se apaixonar por ele e querer ficar nele para sempre, ou não, ou qualquer coisa. Mas o lance é tirar o peso para ele ficar leve, para você ter. Isso não quer dizer que você tem que ficar lá para sempre, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco essas coisas, né? E aí me veio outra coisa também, que é o lance todo do propósito, né? Porque quando as pessoas começam a sentir essa
falta de conexão com o emprego e o peso e não sei o quê, uma das coisas que elas acabam fazendo é assim, putz, eu preciso encontrar então meu propósito, porque o propósito é o paraíso que venderam pra gente, né? É o lugar na Terra onde você vai experienciar o paraíso total. É quando você encontra o seu propósito. E a gente já falou sobre isso em outros programas e tudo mais. Mas ele é só mais uma máscara, ele é só mais uma, né? Óbvio que vão ter coisas que, de novo, a gente tem preferência para fazer, que a gente gosta mais de fazer e gosta menos de fazer, né? Mas existem os estados onde a gente está completamente à vontade, em paz e de bem com nós mesmos, né? Às vezes a gente, para exemplificar isso, putz, você pode estar no pior emprego do mundo e na sua cabeça, né? A coisa que você mais odeia fazer e tudo mais. E aí você se apaixona por alguém. E aí você vai para esse mesmo emprego. E ele parece completamente diferente, né? Você ama todo mundo, tudo é lindo, os passarinhos estão cantando, Você tá o até mais céu tá... criativo. e todas essas coisas. E nada mudou no emprego, né? Mas por você estar enxergando o mundo de uma forma completamente diferente, tudo muda, né? O mundo inteiro é diferente, né? Então, eu acho muito louco isso, né? É mais um dos guarda-chuvas, né? E também, não quero desmerecer totalmente a ideia de você buscar uma coisa que você queira fazer, que você goste de fazer. Claro que não. Isso eu acho demais, eu acho super legal. O lance é você colocar todo o seu bem-estar nessa condição. A minha felicidade depende disso, né? Quando a nossa felicidade depende de qualquer coisa externa a nós, ou circunstancial, é quando a gente inevitavelmente vai sofrer. Porque as coisas nunca vão ser do jeito que a gente imagina, né? E se a gente está imaginando que as coisas têm que ser do jeito que a gente imagina, o sofrimento e a frustração são praticamente garantidos, né? Então, quando a gente sai nessas buscas miraculosas, né, milagrosas e tudo mais, a nossa insatisfação ela cresce muito justamente por causa disso. Agora, se a gente tem um approach de ir para os lugares, ir para os empregos, ir para os negócios com uma mente aberta e curiosa e sem expectativas e muito mais de tipo, cara, eu vou me divertir, eu vou ver qual é que eu vou simplesmente curtir o que tem ali e conhecer alguma coisa nova, talvez eu goste, talvez eu não goste, mas eu não preciso sofrer por causa disso, né? Não preciso sofrer por causa de opiniões diferentes, não preciso sofrer porque não é a minha preferência que está rolando agora, não preciso sofrer por causa de nada disso, né? Isso, fundamentalmente, é o que tira o peso do trabalho. E não a circunstância do trabalho, não a circunstância dos empregados, não a circunstância das pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Mas a resistência e a necessidade que seja do jeito que a gente imagina o mundo ideal. Isso que traz o peso. De novo, não estou falando, não é para você pensar no mundo que é ideal para você. Não, pensa, curte, tenha suas preferências. Eu acho que parece, pelo nosso condicionamento, que é muito antagônico, ou muito contraditório, ou como o Thiago disse mais cedo, é contra-intuitivo a gente conseguir conviver com coisas que a gente não goste em paz ao mesmo tempo. Mas esse que é o segredo, é entender que isso é possível. E eu acho que só para reforçar, é você não precisar agir como se tivesse uma arma apontada para sua cabeça, forçando você a algo. Porque quando a gente sente essa experiência que é real, de que o peso e essa pressão que a gente está sentindo, ela vem do trabalho, a gente vai agir o mais rápido possível para sair dessa situação com a primeira coisa que aparecer, da forma mais imediata o possível.
E é como se tivesse uma arma mesmo, como se a gente estivesse forçando nós mesmos a tomar uma atitude, porque a gente acredita que é o trabalho que está causando isso em nós, né? E aí, quando a gente tira essa crença, né? Quando a gente realiza como a nossa mente funciona e essa crença derrete, né? De que é a circunstância que está causando esse mal-estar na gente, porra, a liberdade é tão grande que você pode continuar no mesmo lugar, falar, não, vou dar um tempo aqui até aparecer alguma coisa. Ou você pode continuar no mesmo lugar e falar, pô, vou dar um tempo aqui até eu me calçar e eu vou fazer outra coisa. Ou você pode chegar e falar, cara, tá na hora, eu acho que eu quero trocar. E aí, olha a diferença. Você vai fazer a mesma coisa, só que olha de onde você tá vindo, né? E o lugar psicológico de onde a gente tá vindo para fazer as coisas importa muito, assim, né? Ele acaba mudando tudo, né? Não, totalmente, né? Então, aí, a dica do dia. Se você tiver querendo mudar de emprego para fugir do seu estado mental, fugir do peso, é bom você parar e reavaliar isso e tentar ficar bem com você antes de tomar essa decisão. Ou pelo menos tomar essa decisão quando você estiver mais calmo e mais centrado e não no calor do momento, né? Nossa, eu ouço cada história de Idem. gente pedindo as contas naquele momento de estresse e depois se arrepende. Nossa, isso eu já vi acontecer muito e é uma pena, né? E se a gente pelo menos soubesse como a nossa mente funciona um pouquinho, a gente de novo, não quer dizer que a gente tem que Claro morrer com aquele emprego, mas pelo menos a gente toma decisões mais inteligentes, a gente enxerga e leva a coisa de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais leve, né? E é muito louco, porque, assim, eu amo trazer leveza para as coisas, né? Tipo, muito, assim, acho que do trabalho que eu faço, é isso. Então, às vezes eu converso com pessoas, tipo, puta, mas tá tão pesado. E eu falo assim, cara, tá desculpa, mas pode não parecer, mas tá na sua cabeça agora. E em algum momento espero que você perceba isso e que você consiga viver uma leveza mesmo nessas circunstâncias tão pesadas, né? eu acho E que a é gente pode falar justamente... uma hora sobre o mito da leveza também, que é outra coisa muito É, interessante. eu acho que com certeza, né? Não, eu só ia complementar, por isso que isso é uma das coisas que a gente... que esse programa novo que a gente está construindo visa trazer para os devs, né, para os programadores e tudo mais, para eles realmente é um pessoal que sente muito estresse, assim, né? Tipo, que você vê constantemente aquela briga de aquilo que ele amava hoje em dia parece que é a fonte do sofrimento dele, né? Enfim, bom, a gente em breve vai fazer o projeto piloto e vamos ter novidades em relação a isso, né? Se você tem uma equipe de devs e tem interesse que eles estejam bem com eles mesmos e, consequentemente, obviamente, trabalhem muito melhor, se comuniquem melhor, se conectem melhor com as outras áreas e tudo mais, falem com a gente que a gente tem bastante experiência nisso. Mais alguma coisa, Carita? Acho que é isso, da minha parte é isso. Vamos encerrar. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, contato@cbo.digital, até para você, se você ficou interessado em conhecer esse programa de devs que a gente vai fazer, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital que a gente passa o que tem de informação até agora. E é isso. Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.